A gente aqui costuma comparar vários Xeons com processadores mais novos para ver qual que chega mais perto de um Ryzen custo-benefício, tipo 5500 ou 3600. Inclusive tem um vídeo recente aqui no meu canal. Mas, e o Xeon? Qual deles que tem o melhor custo-benefício entre 100 e 200 reais? É para isso que eu vim comparar hoje nesse vídeo dois Xeons que são muito famosinhos aí na internet. Primeiramente o 2667 V4, que sai 150, mas com imposto fica 200 reais, e o 2697 V3, que fica mais ou menos 130 reais, só que tem que comprar com alguma coisa para tirar esse frete aqui do AliExpress, que é a partir de 99, que é frete grátis, né? Eu testei eles em 9 jogos e vou comparar, mostrar para vocês os resultados, cada um também em Quad Channel, na sua melhor performance possível, digamos assim. Então o 2697 V3 esteve sim com Unlock, lembra que nem toda placa-mãe fica muito boa com ele, é melhor que você tenha uma com VRM melhorzinho e também que ela tenha um CPU Cooler Low Profile. E o 2667 V4 ele não precisa de Unlock, nem tem Unlock para ele, mas foi testado em Quad Channel também com ajuste de memórias. E no final desse vídeo ainda vou deixar um comparativo com o Ryzen também, para vocês ficarem ali atentos a qual está mais perto do Ryzen. Não se esqueça sempre de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá então, primeiro jogo, Warzone, testando no baixo, em Full HD com uma 4080 para evitar gargalo. Aqui naquela modo de 100 jogadores, modo saque, né, Rosicstão. Nós temos o 2667 V4 em Quad Channel tunado, fazendo 69 no 100 e 101 na média. Já o 2697 V3 com Lock Quad Channel também, né, tunado. 68 no 100 low e 98 na média, então aqui vantagem para o 2667 V4 mesmo sem ter Unlock. Não é porque eu não usei Unlock nele, não tem mesmo, tá? Então 1,4% a mais no 100 low e 3% a mais na média a favor do 2667 V4, é quase um empate técnico aqui, né? Mas vantagenzinha pequena aí do 2667 V4 nesse jogo. Lembrando que quando você está com Unlock, você faz o processador consumir geralmente um pouquinho mais, tá? Não ele vai consumir mais que o máximo dele, mas por exemplo, sem Unlock, às vezes o processador vai consumir uns 70, 80 watts, com Unlock chega uns 100, 110. Tem até aqui um short comparando isso, tá? Eu acho que ainda é um bom desempenho, mas eles ficam abaixo de Ryzens nesse caso aqui, os 5500 ou 3600. Depois eu quero fazer um comparativo grande no Warzone, mas é bem difícil comparar esse jogo. É o jogo mais difícil de comparar, na verdade. Vamos ao próximo competitivo, CS2 no baixo em Full HD usando o benchmark da comunidade. Se eu estiver jogando, é claro que o FPS será mais baixo, mas para comparar tem que ter alguma coisa que tenha menos diferenças possível e o benchmark nos traz isso. E novamente um resultado parecido com o do Warzone, onde o 2667 V4 ganhou. Agora vocês vão ver que o uso será menor por parte do processador 2697 V3, porque ele tem muito mais núcleos e threads do que o 2667 V4, né? O 2667 V4 é 8/16, que assim, fica um bom nível, né? Para processadores hoje, tipo o 5700X3D nesse caso, né, na utilização. Não vejo problemas para jogar em relação a isso, mas vocês vão ver que em relação a 1% low, o 2697 V3 em outros casos será superior, provavelmente por conta disso. O 2667 V4 faz 111 no 1% low e 295 na média, e o 2697 V3 103 no 1% low e 265 na média. Diferença no 1% low de 7%. E na média 11,3% a favor do 2667 V4. Então, o 2667 V4, no geral, deve se sair melhor na maior parte dos jogos competitivos, onde você abaixa o gráfico, onde você coloca uma resolução mais baixa também muitas vezes, tipo Valorant, tipo Fortnite. Então, como que é um processador também que até não precisa fazer muito plug and play, eu acho que para esse tipo de jogo ele é melhor. Mesmo um pouquinho mais caro, acaba sendo melhor, é mais vantajoso e no geral também vai consumir um pouquinho menos ao meu ver, tá? Enfim, agora, em jogos de campanha, a situação pode ser diferente. Começando aqui do Cyberpunk 2077 em Full HD no Ultra, que já pesa mais o processador, aqui já é diferente, não está no baixo, né? Gráficos também influenciam no processador em relação à multidão, geometria, tudo mais influencia negativamente quanto mais alto você coloca, tá? E nos jogos competitivos você geralmente coloca baixo isso. Aqui então o 2667 V4 em Quad Channel tunado faz 44 no 1% low e 60 na média, e o 2697 V3 48 no 1% low e 61 na média. Na média é um empate técnico praticamente, 1,6% a mais só pro 2697 V3, né? Empate. Agora no 1% low, o 2697 V3 tem vantagem nesse caso, ficando aí 9% a mais do que o 2667 V4, né? Então isso aqui já dá mais estabilidade para o 2697 V3, claro, os dois em Quad Channel com memórias tunadas que eu ensino aqui no meu canal, tá? Tem no meu canal explicando sobre esses dois casos.
Pode ver aqui no uso, 52% e aqui 77%. Mesmo que o 2667V4 seja mais novo que o 2697V3, ainda assim o 2697V3 conseguiu uma leve vantagem, claro, com unlock. Sem unlock, o 2667V4 é mais interessante. Então, tem sempre que lembrar desse caso. A gente está no melhor cenário aqui de cada um dos processadores, mas nem sempre o cara quer mudar a BIOS para usar o processador. Nesse caso, sem mudar muita coisa, o 2667V4 é melhor. Agora, próximo jogo, Assassin's Creed Mirage. Aqui no alto, em Full HD, no modo Benchmark, um modo que pesa bastante. Eu não uso o Benchmark do Cyberpunk porque ele é mais ou menos, tá? Agora, do Mirage fica um pouco mais tranquilo. E aqui o 2667V4 faz 75 no % low e 123 na média. E o 2697V3 faz 79 no % low e 132 na média. Vantagem de novo por 2697V3, por incrível que pareça. Então ele faz 5,3% a mais no % low e 7,3% a mais na média que o 2667V4. Bom caso aí, bem interessante, os dois com o mesmo cooler, que é o Ice 400, temperatura maior do 2697V3 e usei um undervolt de 60 mV, tá? Um undervolt bem alto aqui para fazer o clock dele ficar bem alto também, em 3.5, 3.6. Lembrando que tem isso também, quando você faz um undervoltzinho um pouco menor, aí às vezes o clock dele não bate o máximo. E tem processador realmente que não vai, né? Que depende de caso para caso. Nesse caso aqui ficou com um bom desempenho, superando o 2667V4, mas com unlock. Próximo jogo, Wukong, Black Myth Wukong Full HD no alto, com 65% do Full HD, tá? Para evitar gargalo, porque esse jogo é tão GPU bound que se eu colocar ali em Full HD mesmo, sem ser o DLSS qualidade, às vezes vai ficar bem alto o uso da placa de vídeo e não vai ter muita diferença, né? A gente aqui no comparativo de processador busca ver a maior diferença possível entre eles. Então, assim, no uso prático, com placas mais fracas, em muitos desses jogos a diferença vai ser nula praticamente, porque aí a placa será o limitante. Por exemplo, você tem uma 2060, se você vai usar o Cyberpunk, o Kong, o Horizon Zero Dawn e vários outros jogos, a diferença vai ficar mais por conta da placa de vídeo, então não vai ter diferença. Então eu estou conseguindo aqui a diferença máxima entre essas máquinas aqui. Se você tá vendo que é pequena diferença, então imagine que eu estou forçando para ter diferença. Sem forçar, aí fica muito parecido mesmo o desempenho deles, tá? Assim como de outros processadores também, e isso vale também para processadores mais novos e tal, tá? É a mesma lógica. Mas enfim, 2667V4, 59 no % low e 104 na média, e o 2697V3, 65 no % low e 97 na média. Então a diferença de 10% a mais no % low a favor do 2697V3, mas ele perde na média, no FPS médio, em 7,2%. Fica um para lá, um para cá. Geralmente, a gente dá agora atenção mais para a estabilidade. Então, na estabilidade, o 2697V3 leva uma vantagem. Mas ficou bem parelho o desempenho dos dois processadores, isso, claro, forçando a maior parte do gargalo aqui para ver se extrai alguma coisa, tá? Bem interessante esse caso aqui dos dois processadores Xeon. E o 2697 com uma leve vantagem nesse caso. E em outros de campanha também. Como eu tinha falado, Horizon Zero Dawn, agora no Ultra em Full HD. E o 2697V3 também ganha, por pouco, mas ganha. O 2697V4 faz 86 no % low e 139 na média, e o 2697V3 faz 92 no % low e 144 na média. Uma boa média até também, por sinal, do 2697V3, menor uso por parte dele, o que assim não quer dizer que a placa será mais usada por conta do menor uso, tá? Não se confunda com isso, tanto que qualquer Ryzen 6/12 vai ganhar desses aqui, no caso o Ryzen 6/12 atual, tá? Ou o Intel Core 6/12 atual, vai estar com uso mais alto do que esses processadores, mas vai ganhar desses aqui tranquilamente, vai ter estabilidade também, então assim, não quer dizer que esse uso baixo aqui vai indicar a maior performance dos processadores, e sim que você tem mais margem para fazer outras coisas, a não ser só jogar. Às vezes o pessoal fica mexendo com Discord, fica mexendo, vendo vídeo ao mesmo tempo, quando você gosta de abrir muitas coisas ao mesmo tempo, aí você tem ali essa vantagem por estar sobrando um pouco mais de processador aqui nesse caso, entendeu? E a diferença aqui então ficou de 6,9% a favor do 2697V3 no % low e de 3,5% a favor do 2697V3 na média. Vantagem então de novo do 2697V3 em relação ao 2697V4 com unlock somente. Sem unlock ele perde. Se você quiser ver o desempenho do 2697V3 em vários cenários, tem um vídeo exclusivo, específico dele no meu canal, que eu coloco todos esses cenários aí. Unlock, sem unlock, memória tunada, sem memória tunada.
até mexo no Hyperthread, né? Tiro o Hyperthread, coloco o Hyperthread, tem um vídeo disso. Bem, o próximo jogo é o Shadow of Tomb Raider em Full HD no máximo aqui desse jogo. E, de novo, 2697V3 leve vantagem, como eu estou dizendo. Também tem que ter uma diferença da placa de vídeo, né? Porque se a placa de vídeo for uma 1060, uma 580, meio que não importa. Os dois vão desempenhar muito semelhante, porque o limitante será a placa de vídeo, o gargalo será a placa de vídeo. Nesse caso aqui a gente vê que um dos processadores ou os dois processadores são os gargalos, só que um gargalo um pouquinho menos, mas não deixa de ser gargalo. Gargalo por parte de limitante, pode ver que não está travando, o frame não está liso aqui, não quer dizer que é travar, tá? Gargalo simplesmente quer dizer que está limitando um pouquinho o desempenho, ou no caso, muitão aqui. O 2667V4 faz 99% low e 136 na média, e o 2697V3 Unlock 102% low, 143 na média. 3% a mais no 1% low a favor do 2697V3 e 5% a mais na média a favor do 2697V3 também. Então, bom resultado. Estamos chegando no final do teste, daqui a pouquinho já acaba. Spider-Man aqui com Ray Tracing, que já pesa mais, Full HD no muito alto. E eu fiz um benchmark aqui meu mesmo, estou tentando mudar a metodologia, né? E aqui nós temos o 2667V4 em Quad Channel Tune, fazendo 52% low e 67 na média. E o 2697V3, 53% low e 7,4 na média. No 1% low ficou muito parecido, 1,9 empate técnico praticamente, tá? Mas na média ganhou o 2697V3 em 10% em relação ao 2697V4, isso considerando, é claro, a tunagem, o unlock também, tá? E esse jogo aqui é muito sensível a memórias, tá? Então, vocês vão ver que até o 5500 perdeu do 2697V3 por conta das memórias, porque o 2697V3 está tunado aqui, né? Do jeito que eu ensino para vocês, para ter mais desempenho, e o 5500 está em estoque XMP, que nem o pessoal geralmente usa, e isso vai trazer menos desempenho em certos casos, certos cenários, certos jogos. Spider-Man realmente é dependente pra caramba de memória, tá? Assim como o Cyberpunk também. É bom que vocês lembrem sempre disso. Tem tutorial meu otimizando o 5500, otimizando o 5600, otimizando o 5700X, melhorando as memórias, falando como que melhora, tutorial geral. Tem tutorial para todos os gostos, tanto de Ryzen quanto Intel, para que vocês consigam tirar a melhor performance independente da máquina que você comprar, da máquina que você puder comprar, que você decidir pegar. Firmão? Então vamos ao próximo teste agora, e o último, The Last of Us, no alto em Full HD, e é o último dos jogos testados. 2667V4 faz 59% low e 99 na média, e o 2697V3 61% low e 110 na média. O uso aqui menor do 2697V3, 44%, contra 7,5% aqui. Tem gente até que reduz aqui a quantidade de núcleos, né? Faz desativa o Hyperthread e tal. Eu não gosto disso porque tem diferença em uns jogos positivo, diferença negativa em outros jogos, então faz sentido para mim, mas se você quiser, às vezes alguns jogos podem trazer mais performance. Você pode fazer isso em casa, mas eu acho bem chato e prefiro não fazer, tá? No final das contas, então, ganhou sim o 2697V3, uma vantagem ali de 1,6% no 1% low, em relação ao 2697V4, então empate técnico no 1% low e 11% a mais na média a favor do 2697V3. Então, interessante aqui que nos jogos de campanha, praticamente todos eles nós tivemos vantagem para o 2697V3 com Unlock, tá? Sem Unlock, como estou repetindo ao longo desse vídeo todinho, quem ganha é o 2697V4, tá? Então, assim, dois processadores bons na casa de 100 a 200 reais, provavelmente são os melhores atualmente para que você pegue para jogar e para fazer outras atividades. Quem está saindo na vantagem na campanha é o 2697V3, mas quem sai na vantagem por não precisar fazer tantas coisas assim como Unlock, né, alguma coisa com a BIOS da placa-mãe, e também tem vantagem no competitivo, é o 2667V4. Então tá aí. Portanto, na prática, quem ganha é 2697V3. Se você gostou, já deixa o like e se inscreva no canal. Lembrando que ele tem um TDP de 145 watts, não que o tempo todo vai estar 145 watts, como eu falei, em jogos vai estar menos, mas quando você coloca um unlock, ele geralmente consome mais também do que normalmente consumiria em jogos, pelo menos uns 10, 15 watts a mais, tá? E o 2667V4 não fica muito para trás, mesmo sem unlock, sem poder ter o unlock. Ele consome um pouquinho menos, né, 135 watts no máximo, vai também consumir menos em jogos, é 8/16, é bem tranquilo para você fazer atividades como jogar e outras atividades tranquilas, né? A gente está usando 5700X3D com 8/16 também, porque não ele. Esse aqui é 14/28 para outras atividades também é muito bom, só que exige mais do vermelho da placa-mãe. Esse aqui é um pouco mais fácil de lidar e precisa configurar menos. Então, assim, na prática, embora o 2697V3 seja melhor, no geral, assim, se for comparar,
Com Unlock, é claro, o 2667V4 vai ter mais vantagem no sentido de plug and play, no sentido de consumir um pouquinho menos. Ele também é mais novo, a arquitetura mais nova, vai ter vantagem em certas ocasiões, em certos jogos. E até também, às vezes, eu não comparei aqui, emulador pode ter vantagem maior em emulador do que o 2697V3. Então, assim, é também um processador racional que está caindo de preço e eu espero que caia mais para ficar bem tranquilo. Então, são duas grandes opções. E saiba que se você está comprando qualquer um dos dois, se você faz um unlock do 2697V3, fica bem parecido com o 2667V4. Agora, se você quiser gastar um pouquinho mais para evitar dor de cabeça, o 2667V4 também é uma boa. E como prometido, está aqui o comparativo contra o Ryzen 5500 em estoque. Não que eu capei o 5500, na verdade é do jeito que geralmente o pessoal usa. Até eu usava 2, 3 anos atrás processadores assim, sem mexer em nada, sem mexer em memória, só o XMP. Então isso aqui é o uso normal do 5500 contra um uso, digamos, mais aprofundado desses dois Xeons aqui, tá? Então, no Warzone ainda assim o Ryzen ganha, no CS ainda assim o Ryzen ganha, no Cyberpunk o Ryzen ganha, só que já fica bem mais perto do 1% low aqui do 2697V3, né, o empate técnico, mas ele ganha na média. Já do Mirage quem ganha é o 2697V3, no Kong ganha, volta a ganhar o 5500 e por boa vantagem também no 1% low. Tá? Embora o 2697V3 busque um pouco no 1% low, ainda ganha. No Horizon Zero Dawn ganha também o Ryzen aí. Já no Shadow of Tomb Raider ganha o 2697V3. No Spider ganha o 2697V3 novamente, por conta daquilo que eu falei para vocês das memórias. E no The Last of Us é um ganho do 5500 no relação aqui do 1% low. Pode ver que o 1% low tá 66, então vantagem para o 5500, mas fica bem mais próximo do que várias pessoas poderiam imaginar, certo? Uma curiosidade para vocês aí, já aproveitando os dados, mas você tem como melhorar também o desempenho do 5500, como eu falo para vocês, para tirar mais 10 a 15% aí, você ajustando as memórias e às vezes fazendo um PBO ou um overclock nele, tá bom? Agora sim, vou ficando por aqui, gostou do vídeo? Já deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Até amanhã, acredito eu. Valeu, falou e tchau!